Minha luz e minha salvação. Saúdo cordialmente a vocês todos que estão aqui, também aqueles que nos acompanham pelas rádios Cor e Líder, para que nos encaminhemos para celebrar bem esta Semana Santa. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Eu contei que por 14 vezes nós proclamamos isso com o refrão do Salmo responsorial. O Senhor é minha luz e minha salvação. Porém, antes que o Senhor viesse a nos ser luz e salvação, Ele precisou passar pela cruz e pela condenação. Nós, não Ele, mas Ele por nós assumiu. Então hoje nós podemos proclamar sem receio, sem medo de nos equivocar, porque temos certeza de que o Senhor é nossa luz e salvação. Mas queremos contemplar uma parte do caminho que Ele precisou fazer para que a condenação a nós destinada, a cruz que devia ser nossa, Ele transformou em luz e salvação. Por isso, o Senhor é nossa luz e a nossa salvação. A vida é caminhar, e o caminho se faz caminhando. Assim nós aqui viemos, assim daqui sairemos. O caminho vale pelo que dele fazemos, pelo jeito com que o trilhamos, com o amor que nele investimos, pelas pessoas com as quais nós o percorremos. O caminho geográfico, topográfico, daqui até a comunidade Santa Luzia, que nós faremos daqui a pouco, é um símbolo, uma metáfora do caminho espiritual que nós fazemos e que nessa semana renovamos e aprofundamos. Para tanto, inspiramos-nos primeiramente no próprio Senhor Jesus. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, de acordo com João 14,6. Em outras palavras, o verdadeiro caminho para a vida. Nós queremos um caminho por onde ir, mas não qualquer caminho, porque há muitos, mas que não nos satisfazem, não nos convém porque não fazem bem. Então nós queremos um verdadeiro caminho, e Jesus se apresenta como a verdade, não uma verdade estacionada, mas uma verdade dinâmica, que sempre nos aguarda onde nós chegamos, e sempre nos acompanha para lá chegarmos. Mas também não queremos só um verdadeiro caminho passageiro, nós o queremos e precisamos derradeiro, eterno, e se eterno, então feliz, que para além da história da terra, nos garanta a vida plena e feliz na glória e no céu. Então, assim é que Jesus se nos apresenta, o verdadeiro caminho para a vida. Cristo, diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, deixou-nos um exemplo a seguir. Portanto, sigamos os seus passos. Se Jesus é o mais importante, e Ele o é, nós também somos muito importantes. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, antes que os discípulos de Jesus fossem tidos cristãos, eles eram conhecidos aqueles que do caminho, os que faziam o caminho, seguiam o verdadeiro caminho do Senhor da vida, que é Jesus. E no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que habitualmente lemos esse ano, no capítulo 16, 24, Jesus diz: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Não é para deixar de ser agente próprio, não é para desqualificar ninguém, nem diminuir alguém. Quando Jesus pede que nós tomemos a cruz, é porque ela faz parte da vida, é a vida. Padre Dion, que nós já conhecemos, o fundador da congregação dos Padres do Coração de Jesus, insistiu não poucas vezes, num tempo em que era ousado dizê-lo. Ele disse: não precisa inventar mais cruz para si e nem mesmo para os outros. Se a gente der conta daquelas cruzes que a vida nos der e outras vezes nos impuser, já fazemos muito. Então seguir Jesus não é inventar mais sacrifícios difíceis, mas é fazer o sagrado, fazer sacrifício daquilo que nós temos, antes mais do que nós somos, e daquilo que nós fazemos. Então, não para diminuir, mas para colocar a gente próprio, a tudo e a todos no lugar certo. Se Jesus está no primeiro lugar, tudo está no lugar certo. E não, repito, para desqualificar, mas encontrar o sentido genuíno, original que cada qual merece. Então,
Daqui a pouco seguiremos o Senhor dos Passos. Por isso, nós vamos apreciar a imagem do Senhor dos Passos. Ela nos lembra a Via Sacra. Hoje, a Via Sacra tem 14 estações, mas não foi sempre assim. A Via Sacra cristã, ao longo dos tempos e da história, chegou entre 7 e 39 estações. A certa altura, porque não havia consenso, as lideranças comunitárias decidiram em individuar, enaltecer e se inspirar em 14 momentos grandes do passo ou dos passos de Jesus, e que é a nossa atual Via Sacra. É o trajeto que Jesus fez carregando a cruz, a sua cruz, que é também a nossa cruz, desde o pretório de Pilatos, onde ele foi condenado, até o Calvário, onde ele será crucificado. Passos, Senhor dos Passos, tem dois sentidos. O primeiro são os passos que Jesus faz e que nós fazemos no caminho da vida. Mas também o Senhor dos Passos se refere à pássio, à paixão, ao sofrimento e às cruzes e dores tantas que Jesus passou pela sua vida, não só na semana final e grande, mas em toda a sua missão terrena. E isso ele o fez como o bom Jesus. E como é que eu posso chamar que ele é o bom Senhor? Porque no Evangelho de Marcos, capítulo 7, 37, o Marcos diz, ele fez bem todas as coisas. Fez bem todas as coisas. É a segunda síntese que o Marcos faz para resumir quem Jesus é e o que ele fez. E depois, quando Pedro, no capítulo 10, 38 de Atos, está na casa do governador romano, quem é mesmo, Atos 10, quem é mesmo aquele tribuno romano que está lá, que recebeu a pregação de Pedro, o seu Cornélio, com toda a sua família, lá Pedro disse, esse Jesus no qual vocês querem ser batizados, naquele quem vocês creem, ele passou fazendo bem. E por isso os passos que ele fez, e a paixão que ele sofreu, não foi por ter sido criminoso, por ter falhado e pecado, mas por ter feito bem todas as coisas. E houve quem não gostasse disso, como sempre há. A vida na terra não é perfeita, precisa sempre de novo ser feita, por isso a cada ano nós renovamos esse empenho, esse comprometimento a não desistir, mesmo quando o caminho for pesado demais e a gente às vezes, não com os pés, mas o coração quase não aguenta de fazer os passos. Então, esse bom Senhor dos passos é que nós contemplamos essa noite. Ele que carrega a sua cruz por muitos. Eu lembro que há umas 2 semanas atrás, quando foi lido o Evangelho de João, capítulo 11, o 7º e último sinal de Jesus, o último milagre que João narra, depois que ressuscitou Lázaro, as lideranças judaicas se reuniram e decidiram eliminar Jesus. Não porque tenha feito mal, mas por ter feito bem, e estava incomodando aquela gente. Então eles discutiram entre si como eliminá-lo, porque diziam, porque ele continua fazendo milagres, os romanos vêm e nos destruirão, e a nossa cidade também. Então o sumo sacerdote Caifás disse, vocês não entendem nada, não convém que morra toda a nação, que morra um homem pela nação. Porque diz João, ele era sumo sacerdote naquele ano, e mesmo que fosse um malfeitor, ele não perdeu a graça de profetizar. E João acrescenta, não para reunir só os filhos do seu povo, mas todos os filhos de Deus dispersos dessa terra. E Jesus, que então agia pelo bem, fazendo bem, olhou com o seu coração e nos enxergou aqui em Formiga e nos incluiu no seu projeto salvífico, não de um povo, mas de todos os povos. Como foi dito na primeira leitura de hoje, tirada do 2º Isaías, do servo sofredor, ele é sim aliança para aquele povo de lá, mas também para todos os povos de cá, incluindo a nós brasileiros, a nós mineiros, embora nem todos mineiros sejamos, mas no coração assim cultivamos. E aqui de Formiga também, na paróquia Nossa Senhora de São Vicente de Ferrer e as comunidades que a perfazem. Então nós contemplamos o Senhor dos Passos com a sua cruz, que é o símbolo maior do seu sofrimento para nos salvar. Ela simboliza o
os pecados da humanidade, que Jesus tomou sobre seus ombros e carregou até o fim, como também profetizou o segundo Isaías. Por que segundo Isaías? O atual livro do profeta Isaías no Antigo Testamento, o primeiro entre os profetas, tem 66 capítulos. De 1 a 39 foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Do 30 ao 45 foi escrito uns 450 anos antes de Cristo. E tanto a leitura da missa de hoje que nós escutamos, quanto o texto que agora eu despartilho é desse tempo. E a última parte, dos 56 ao 66, foi escrito lá pelos anos 350 a 400, porque era uma comunidade que acompanhou a catequese para o seu povo, como nós fazemos com o nosso povo, com as nossas comunidades, em nossas igrejas, adaptando e atualizando a palavra de Deus para que ela seja audível e compreensível a cada nova situação e a cada novo tempo. Então assim diz o profeta, referindo-se ao Senhor dos Passos: em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nós deveríamos carregar e sobre nós pesar, Ele o acolheu e carregou. Nós fomos curados pelas suas chagas. Nós fomos curados pelas suas chagas. No tempo de Cristo, a morte mais violenta, mais cruel, era a da crucifixão. E era para aqueles considerados os piores, os grandes criminosos. Aquele que justamente veio iluminar nossa vida e eliminar nossos crimes, esse que acaba carregando tudo. Esse é o Senhor dos Passos, o bom Senhor dos Passos. Por livre e espontânea vontade, aceita carregar a cruz, aceita morrer na cruz, para que através dessa morte, cada um e cada uma de nós, fôssemos pessoalmente libertados, pessoalmente convidados a segui-lo e valorizar as nossas cruzes, os nossos caminhos, os nossos passos, para que quando forem difíceis demais, não se limite a ser um martírio estéril, um clamor inútil, mas associados e pendurados na cruz de Jesus, também se transformem em bênção e luz. Esse Senhor dos Passos, que carrega a sua cruz, sobre a qual depois nós ainda concluiremos reflexivamente e cantaremos alegremente, Ele também carrega ou traz uma veste roxa. A veste para os antigos é identidade. Que identidade tem Jesus ao carregar uma veste roxa? Porque é que hoje na missa e eu agora carregamos a estola, a cor litúrgica roxa? De onde é que vem a cor roxa? Vem da combinação do vermelho e do azul. O vermelho é a cor da terra, onde nós andamos, da qual nós vivemos, imprescindível, porque dela dependemos. O azul é a cor do céu, para onde vamos e que já nos aguarda e nos é preparado. O vermelho é a cor da história que fazemos. O azul é a cor da glória que teremos. Mas elas não podem ficar separadas no aqui e lá. Elas devem estar unidas, casadas, feitas uma nova realidade, a não mais ser separada. Então, em 3 momentos ou celebrações litúrgicas ao longo do ano, nós usamos a cor roxa. No Advento, preparando o Natal, para lembrar o Senhor que vem, a graça de Deus que nos é dada, a proposta divina que nos é feita. Já na Quaresma, como agora preparando a Páscoa, nós acentuamos também a junção do vermelho e do azul, mas é a proposta divina que foi feita no Advento. Agora precisa uma resposta, senão ela acaba sendo como se não tivesse sido dada. É como quando o pai, a mãe, o filho e a filha, uns pedem pelos outros e não há resposta. Isso faz mal porque é prejudicial. Então é hora, e essa é agora que nós demos a resposta que podemos dar. Ninguém precisa dar o que não tem e fazer mais do que tem. Mas também que não nos limitemos ao mínimo necessário, porque nós, em fazendo o melhor de nós, recebemos o melhor de nós, que nos é dado. Então a essa proposta salvífica divina, nós damos a nossa humana resposta. E há um momento
o derradeiro momento. Nós olhamos-lo em Jesus e também rezamos por tantas e tantos que vão morrer de nós também em algum momento. Chega a hora em que nós deixaremos a história e a terra e caber-nos a partilhar o céu e a glória. Por isso, quando alguém morre nas missas pelos defuntos, nos funerais, nós também usamos essa cor roxa para simbolizar. Agora, para esse irmão, para essa irmã, o céu e a terra se fundem, sem saber direito o que é mais pleno. No momento da morte, sim, mas no momento definitivo, não. O livro do Apocalipse crê que é o céu que vem à terra. A carta aos Romanos acredita que é a terra que vai para o céu. O que nenhum olho viu, nem ouvido viu, nem coração devidamente experimentou, é o que Deus nos preparou. Então vamos caminhando. Ainda que nós não o saibamos, Ele o sabe. O bom Senhor, o Senhor dos passos, que conduz os nossos passos. Mas esse Senhor dos passos, curiosamente, depois pode ser apreciado, ele é amarrado com cordas firmes, para lembrar-nos que no caminho do Calvário Jesus foi amarrado como um perigoso criminoso que poderia fugir. Em geral, até quando havia mais criminosos, eram uns amarrados nos outros, porque habitualmente eles tentavam fugir para dificultar essa fuga. Mas Jesus não tenta fugir, até se deixa ajudar por Cirineu. Deixa-se ajudar por nós e também nos ajuda quando dele precisamos e é quando a ele recorremos. Então poderíamos pensar quantas vezes nós amarramos Jesus com nossas omissões e com nossos pecados, tanto que habitualmente nas liturgias dominicais, quando rezamos o ato penitencial, nós pedimos que o Senhor perdoe nossas omissões, mas também o que nós de errado cometemos, porque antes de a Deus ofendermos, a nós nos prejudicamos. E o Senhor dos passos, o bom Senhor dos passos, que acompanha nossos passos, quer nos ajudar a caminhar. Repito, a terceira vez, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Proponho-lhes então que oremos juntos. Por gentileza, quem quiser pode repetir comigo, fazendo essa oração a Ele. Ó Jesus, na tua imagem de Senhor dos passos, relembramos o teu sofrimento e o teu caminho. Sofrimento e o teu carinho. Nós te invocamos como bom Senhor dos passos. Nós te invocamos como bom Senhor dos passos. E veneramos a tua cruz. E veneramos a tua cruz. Como símbolo de salvação. Como símbolo de salvação. Com Pedro nós clamamos. Com Pedro nós clamamos. Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Salva-nos por tua cruz. Salva-nos por tua cruz. Salva-nos por teu sangue. Salva-nos por teu sangue. Salva-nos por tua misericórdia. Salva-nos por tua misericórdia. Salva-nos por teu amor. Salva-nos por teu amor. Cura, por favor. Cura, por favor, as nossas feridas. As nossas feridas. Tanto as espirituais e as físicas. Tanto as espirituais e as físicas. Como as emocionais e psíquicas. Como as emocionais e psíquicas. Com Pedro ainda proclamamos. Com Pedro ainda proclamamos. Não há outro nome pelo qual. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos. Sejamos salvos. A não ser o de Jesus. A não ser o de Jesus. Com Paulo professamos. Com Paulo professamos. Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo. E esta vida que agora vivo. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e por mim se entregou. Que me amou e por mim se entregou. Amém. Amém. Este último texto de Gálatas 2:20 é o texto que Padre Leão mais repetiu. Entre o muito que escreveu de textos bíblicos. Então essa é uma inspiração carismática, tanto da congregação, como das comunidades onde nós fazemos pastoral, como uma das mais antigas no Brasil, que é a paróquia São Vicente Ferrer, aqui de Formiga. Nós, porém, não somos os únicos, nem os primeiros que prestam homenagem a Jesus que o segue. Pensemos
naquelas multidões inumeráveis que ao longo dos tempos, em quase todos os lugares pelo mundo afora, onde cristãos houve, quanta gente, pela fé no Senhor Jesus e pelo amor a Ele, deram a vida nos seus passos em segui-lo, sucumbiram e foram martirizados, foram destruídos e foram eliminados. Quanta gente! Eles nos precedem. Quanta gente aqui nessa longeva paróquia de São Vicente Ferrer, os pioneiros da comunidade, os primeiros das famílias de vocês, avós, quem sabe, a mãe, algum familiar, alguma testemunha que impressionou a comunidade e nos fez bem. Lembramos essas pessoas. Em alguns instantes de silêncio, coloquemos a memória no coração e o coração na memória e lembremos essas pessoas. Cada qual deve tê-las em sua família, no seu círculo de amizade, no seu movimento, na sua pastoral, na sua paróquia e na sua comunidade. Façamos memória dessa gente exemplar, também testemunhas que estão com Jesus em nome dele, caminharam e com ele agora estão, e não deixam de interceder por nós. Lembremos-nos em alguns instantes de silêncio. Portanto, diz a carta, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 2. Portanto, olhando para essa gente toda, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e prejudica e do pecado que nos faz mal. Conservemos nossos olhos fitos em Jesus, pois Ele é em quem inicia a nossa fé e em quem se consuma e ela se realiza. E nós temos um padre, poeta, teólogo, catequista de grande envergadura, que ao longo dos anos nunca esqueceu de inspirar as comunidades católicas e cristãs pelo Brasil afora, que é o Padre Zezinho, que canta a nossa fé no caminho e na cruz. O texto, nós vamos ouvi-lo, acompanhado da música, feita de 2 discos, é justamente a minha cruz, o meu caminho e a minha fé. E com essa motivação cantada, nós vamos depois nos colocar a caminho para seguir Jesus. Nós pedimos a todos que esperem a cruz e as lanternas adiante da procissão. Esses 2 riscos não se tem Jesus, um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Feita de 2 riscos é a minha fé. Sem esses 2 riscos, religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto. Feita de 2 riscos é a minha fé. Sem esses 2 riscos, religião não é. Feito de 2 riscos é meu caminhar. Sem esses 2 riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feito de 2 riscos é meu caminhar. Sem esses 2 riscos posso não chegar. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus.
outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Antes de colocarmos os passos no caminho, rezemos juntos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz, nossa vida e nossa luz. ajudai-nos a trilhar o nosso caminho. Ajudai-nos a trilhar o nosso caminho. Iluminai os nossos pensamentos. Iluminai os nossos pensamentos. Inspirai os nossos sentimentos. Inspirai os nossos sentimentos. E educai os nossos comportamentos. E educai os nossos O comportamentos. Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Pelo que nós somos e temos, pelo que cremos e fazemos e agora celebramos, sejam glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.